no ar com você mais um programa Cabeça para Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima, que gosta muito de poder ajudar você a refletir sobre temas que informam, que orientam, mas que também edificam a sua vida. Temas que abençoam você. Temas que permitem você ficar sempre de cabeça para cima. E olha, eu vi uma frase semana passada que não resisto a falar com ela, aqui com vocês, sobre essa frase. Porque a frase dizia o seguinte: quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele levanta o seu povo. E a gente vê Deus querendo falar para o Brasil sobre as suas boas novas, Ele levantando um exército de semeadores que nos ajudam a cada dia a poder entregar a você uma programação saudável, que transmite Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Querido semeador, quando você semeia aqui na Boas Novas, você está fazendo isso. Você está divulgando Jesus. Você está permitindo que as pessoas conheçam as boas novas de Cristo. Que Deus abençoe você. Ele, somente Ele é capaz de retribuir o seu movimento, porque Ele conhece o seu coração e que Ele possa, por isso mesmo, atender os desejos do seu coração. Cobrir você de bênçãos de toda sorte, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. E você, que não é um semeador ainda, se você entender o conceito de ser um semeador, vem para o Exército de Semeadores da Boas Novas. Liga 2126-6300 ou entra no nosso site e seja você também um semeador de boas novas. Independente de semeador ou não, querido telespectador, que o Senhor também possa abençoar a tua vida, atender os desejos do teu coração e que a nossa programação continue abençoando você, a sua família, quem sabe, né? Ajudando também você a ficar de cabeça para cima. Em uma época de eventos como Copa do Mundo, Carnaval, etc., é muito importante que a sociedade se preocupe cada vez mais com o combate à exploração sexual infantil. Nesse sentido, o próprio Ministério do Turismo está lançando uma campanha de combate e prevenção ao turismo sexual infantil. Como vai acontecer essa campanha? Quais são os resultados esperados? E o que cada um de nós pode fazer nesta guerra? Cabeça para Cima de hoje quer refletir com você sobre a prevenção e o combate ao turismo sexual infantil. Começamos com o informativo e continuamos com você no nosso debate. Segundo um relatório sobre exploração infantil produzido pela ONU em 2001, o Brasil ocupava o primeiro lugar em exploração sexual infanto-juvenil na América Latina e o segundo no mundo. Não existe no governo e em nenhuma instituição privada ou do terceiro setor números precisos sobre crianças que estejam se prostituindo no país. Há um mês do Carnaval e em ano de Copa do Mundo, o governo federal lançou mais uma campanha contra a prostituição infantil. O foco desta vez é formar multiplicadores, pessoas que trabalham no setor de turismo, professores e voluntários, que vão ajudar no combate e na prevenção. O Ministério do Turismo vai distribuir 150 mil peças publicitárias em hotéis, rodoviárias e aeroportos. Um dos enfoques é um incentivo à denúncia. Nos últimos 3 anos, o Disque 100 recebeu mais de 25 mil telefonemas sobre casos de exploração sexual de menores no país. 7.300 só no ano passado. Gente, hoje aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma notícia rodando, que é um advogado de 70 anos. Ele estava abusando de uma menina de 6 anos de idade num bar em Copacabana. A família estava lá, mãe, pai, com a criança, etc. E, de repente, a criança saiu de junto dos pais e, olha só, né, isso acontece com todos. Qualquer um de nós está sujeito a uma situação como essa. A exploração sexual infantil, ela é grave e precisa ser combatida. Por isso que a gente vai conversar sobre esse tema aqui com você hoje. E eu recebo a Daniele Scotellaro, ela que é advogada e coordenadora do Centro de Defesa Dom Luciano Mendes, e vai nos ajudar
não só falar sobre esse assunto, como a entender a campanha que está sendo lançada aí pelo Ministério do Turismo. Obrigadíssima, Daniele. Obrigada a você pelo convite, Celeste. Um assunto que merece toda a atenção, não é isso? Toda a atenção do mundo. Eu acho que o papel que a gente está fazendo aqui de falar sobre o assunto quebra as barreiras, que às vezes a gente acha que o assunto é algo que tem que ser tratado dentro de casa, é algo que a gente tem que resguardar, é assunto de família, mãe que tem que se meter. Então, assim, falar sobre isso mais abertamente, eu acho que mostra para a sociedade que é dever de todos nós cuidar e proteger toda criança e adolescente de qualquer forma de violência. E essa, sobretudo, né, uma forma de violência realmente terrível, que causa danos muito sérios para o desenvolvimento de uma criança. Perfeito, danos para o resto da vida. Para o resto da vida. Também conosco hoje o Dr. Luiz Carlos Esperon, ele que é comissário de Justiça e é também pastor presbiteriano. Já estava com saudade, viu? Pois é, quanto tempo, né? Muito bom estarmos aqui, lamentavelmente tratando desse assunto tão sério, tão grave, mas eu acho importante que uma rede nacional como esta nossa se envolva com esse grito de alerta. Acho importantíssimo que o Brasil inteiro pare, reflita e, acima de tudo, grite contra esse abuso, contra essa coisa terrível que é o abuso contra crianças e adolescentes. Perfeito. Vocês acham que atualmente a população ela está um pouco mais consciente para denunciar, para falar, até mesmo para ficar atenta a essas questões do abuso sexual? Como é que vocês veem isso, Daniela? Eu penso que a gente está caminhando para isso, né? A abertura de pauta em programas, os assuntos sendo tratados mais cotidianamente, né, entre as pessoas. Eu penso que a gente está caminhando para que as pessoas entendam que esse assunto não deve ser tratado como um tabu, porque antes de ser um tabu, é uma violência grave, é dever de todos nós proteger essas crianças disso. Eu penso assim que, somado ao aumento da gente estar falando mais disso, a gente tem, por outro lado, um aumento também do número de denúncias. Né? E aí eu fico pensando, né? Isso é bom por um lado, porque a gente tem pessoas que estão observando e ficando mais atentas e denunciando, mas por outro a gente acaba ficando assustado, né? Com o número de casos de violência sexual que antigamente eram bem menores e hoje a gente tem esse aumento, porque as pessoas falam mais e a gente fica assustado com a quantidade de casos. Doutor Esperon, como comissário de Justiça, o senhor sente, de fato, que esse aumento de denúncia é significativo? Sem dúvida que sim. Eu acho que a sociedade está se conscientizando. Os mecanismos se abriram um pouco para a denúncia. Mas, Celeste, olhando sociologicamente para essa questão, eu acho que isso tudo é um grande engodo. Porque, veja bem, o governo faz campanhas, faz isso, faz aquilo, mas não investe nos professores, não investe na escola, não investe no assistencialismo necessário. Não estou falando de Bolsa Família, não. Então, o que acontece? A criança acabar, o adolescente acabar prostituído é um passo natural de todo aquele que está desassistido. Então, de que adianta um mecanismo de denúncia, de que adianta nós termos toda uma estrutura policial, jurídica e tal, se as raízes continuam apodrecidas? A gente não tem escola no Brasil inteiro, as crianças no Brasil inteiro são desassistidas e é evidente, uma criança que não tem escola, a família fragmentada, fatalmente vai acabar, nesse caso, sendo assistido pela São Martinho, que graças a Deus existe, senão seria muito pior. E aí a gente vai vendo que as realidades são muito hipócritas, para falar a verdade, hipócritas. E aí a gente fica enxugando gelo na justiça. A gente fiscaliza, a gente denuncia, a polícia prende, enfim, é toda uma máquina que gira em torno do mesmo, mas a raiz não é contemplada. No Brasil não se investe nos essenciais, a gente está só no aparencial. Essa questão da exploração sexual, especialmente a infantil, tem duas vertentes, né? Aquela que é contínua, aquela que vem até de famílias onde os próprios pais usam as crianças como moeda de troca,
às vezes por dificuldades diversas, familiares, Sim. etc. E tem a questão do turismo sexual. O turismo sexual, a gente pode localizar esses dois tipos, eu coloco assim, nas grandes capitais, o que acontece mais é o turismo sexual, no interior, etc., é outro tipo de exploração ou não? Os dois acontecem da mesma forma em todos os ambientes? Só para a gente mapear. Inicialmente, a gente precisa abrir assim a visão. Normalmente, o abuso sexual acontece com crianças, ou seja, até 12 anos. A prostituição acontece com os adolescentes. O adolescente começa a ter uma noção de que o seu corpo pode ser moeda de troca. E como já foi desassistido em toda a infância, fatalmente acaba caindo por aí. Então, são duas políticas e duas visões completamente diferentes. Completamente diferentes, porque num caso nós temos uma vítima, alguém que foi abusado e tal. E no outro caso nós temos uma pessoa que perdeu de tal forma a essência que vende seu próprio corpo. Então, são duas políticas bem diferentes, bem diferentes. Eu penso que é uma questão até do adolescente, por incrível que pareça, naturalizar algo que deve ser um instrumento de amor, né, que é a atividade sexual, mas ela naturaliza, às vezes porque foi iniciada muito cedo, inapropriadamente. Então, ela naturaliza a tal ponto, né, que ela se sente confortável com a prática da prostituição, a prática também da exploração sexual. Quando não, é a própria família, né, que faz esse agenciamento, ou uma pessoa adulta que a criança ou o adolescente respeite, e que faz esse agenciamento dela, que aí eu penso que é algo muito mais difícil da gente trabalhar e quebrar, porque quando a gente atende criança e adolescente, a gente atende tendo como base a família, né? Então, quando a própria família é quem está violando direito, é muito mais complicado da gente trabalhar, e da gente trabalhar até para que a criança entenda e respeite o próprio corpo, respeite o próprio direito dela, né, de não ser violado, quando ela mesma se coloca nessa situação e sob a égide da família. Eu estou levantando esse assunto dessa forma exatamente por isso, né, porque são dois enfoques diferentes. É fato que a gente, até porque o sexo tem se tornado uma coisa tão banal, né? Tão banal, que os adolescentes, isso parece que já se torna natural, usar o corpo em troca de um recurso financeiro. Por que não? Quando isso é absolutamente danoso, né, para o emocional, para o físico. Mas a gente vê muitas histórias, nesse caso, de famílias, a maioria das vezes famílias mais pobres, famílias de interior, onde as mães, os pais usam crianças de 8, 10 anos para satisfazer aí bestas feras, né? Porque quem faz um negócio desse, quem usa uma criança assim é um animal. Na minha opinião. E temos as drogas, né? Usam porque é uma fonte de recurso. E eu também acho que tenho quero provocar com vocês, porque me parece muito mais difícil de se controlar, se ter políticas que ajudem nessa história toda, né? É bastante complicado. Aqui... Ia falar? Não. Aqui a gente já precisa fazer o primeiro intervalo. Eu vou dar uma paradinha e volto para a gente conhecer um pouquinho mais a questão da campanha que o Ministério do Turismo está lançando e como é que ela pode ou pretende cobrir essa questão da exploração e do turismo sexual. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça para cima hoje, fazendo um alerta sobre a exploração sexual infantil, algo que precisa da nossa atenção. A campanha do governo, né, do Ministério do Turismo, está aí no sentido de combater e prevenir, mas isso requer a nossa participação. Como que cada um de nós pode fazer diferença nessa guerra? Como cada um de nós pode contribuir? Mas antes de falar da contribuição individual, vamos conhecer um pouquinho o que é essa campanha, né, que o governo está lançando aí,
piora mesmo a questão desse comércio todo, dessa exploração. Em épocas de evento, a gente está aí perto do carnaval. É visível o aumento desses fatos de exploração sexual? É visível, sim. E esse ano a gente tem um agravante, né? Esse ano já teve no ano passado a Copa das Confederações, que movimenta um número grande de pessoas e mais do que pessoas, obras, né? As obras deslocam uma quantidade de pessoas que trabalham nas obras, os pedreiros, né? E isso também movimenta uma situação que pode agravar. A gente tem números, né, e dados que comprovam que realmente movimentam o número de pessoas na cidade, maioria homens, né, que trabalham nas obras, que também aumentam os casos de exploração sexual. Nas cidades em que que os jogos vão se dar. Perfeito. Enfim. E como é que vai acontecer essa campanha? Quais são os elementos da campanha? Qual é a proposta? A campanha linkada ao carnaval, ela acontece todo ano, porque o carnaval ele é tido no Brasil inteiro como algo muito ligado à sexualidade, né? Não só como deveria ser uma festa de alegria, mas também linkado à sexualidade. Então isso remete às pessoas que bebem demais e que vão procurar esse tipo de atividade, né? E aí as crianças e os adolescentes, no meio desse clima todo que todas as cidades do Brasil são envolvidas, acabam ficando mais vulneráveis, né? Geralmente carnaval de rua, né? E, enfim, às vezes vai sozinho, vai com um grupo de amigos e os adolescentes e as crianças acabam ficando mais vulneráveis a esse tipo de prática. Então a campanha, ela é justamente para fazer com que as pessoas fiquem mais atentas. As pessoas que não têm essa intenção, que não têm a intenção de ir, né? De fazer uso de atividade sexual paga com adolescente ou com criança, que fiquem atentas, né? Porque quando vê essa situação acontecendo, saber onde encaminhar, saber para quem denunciar. Então a campanha ela acontece sempre, em todos os anos, né? Esse ano mais um, na época do carnaval, para que as pessoas saibam como denunciar, mas acho que esse ano tem um viés mais amplo, que é a questão da Copa do Mundo que vai se dar, enfim, e todos os outros grandes eventos que vão acontecer na cidade. E quais são os pontos que a campanha vai explorar? Quer dizer, se você vir, denuncie, mas ela é informativa também, porque, doutor Esperon, o senhor pode me ajudar um pouquinho nessa questão? Muitas vezes, essa questão da exploração sexual infantil, ela pode acontecer o desvio da criança ou do adolescente através de um amigo, através de um parente, às vezes alguém que está dentro da tua casa. Então, pontos de atenção que deve-se ter nesse tipo de situação. Bom, a gente tem que pensar que a sociedade brasileira, ela é uma sociedade grandemente erotizada. A nossa cultura marchou para a beleza quase que infantil. À medida que se busca a beleza do jovem, já está chegando quase que ao infantil. Então, esses apelos todos, eles são muito fortes. Você olha um outdoor, você não vê uma pessoa de 40 anos num outdoor fazendo sucesso. Você vê, é de 16. E aí, o que acontece? Esse apelo todo faz com que o jovem se sinta integrado dentro desse processo de sensualidade. E ele acaba, porque como ele não tem ainda desenvolvimento completo, ele não sabe se defender, ele acaba se tornando explorado em função disso. Porque ele é alvo de todas as atenções. O Brasil dos anos 70 até praticamente muito pouco tempo atrás, os cartões postais eram sempre mulheres de biquíni bem cavado. É isso aí. Então, a mulher brasileira, a mulher mais linda do mundo, essa coisa toda, nós vendemos essa imagem. Então, isso não é uma imagem fácil de apagar. Vendemos e tem um preço alto, né? E agora estamos pagando um preço alto, porque as pessoas vêm para cá com essa visão. Vou estar vendo mulheres bonitas, etc, etc. E aí é toda uma estrutura que agora nós vamos ter que desconstruir para poder fazer um outro Brasil. Um Brasil que respeite criança, que respeite adolescente. Isso tudo vai ser muito trabalhoso. Mas eu acredito que as ONGs
que trabalham com crianças e adolescentes são muito envolvidas. As estruturas, seja as estruturas de justiça, de infância e juventude, sejam as estruturas municipais e tal, estão realmente com pessoas muito jovens, como a doutora Daniela, mas com visão. E eu acho que isso é que vai mudar. Não vai ser de Brasília que vai vir essa mudança, vai ser dos juízes jovens que estão aí fazendo diferença, dos promotores, dos advogados, dos dirigentes de ONGs. Essas pessoas é que vão fazer realmente esse novo Brasil respeitar criança e adolescente. Eu acho que esse evento talvez vá acelerar essa nossa visão, porque se de um lado nós vamos ter um risco muito grande, porque vem gente do mundo inteiro para cá, tanto no Carnaval quanto na Copa, essa coisa toda, mas em compensação, essas pessoas bem intencionadas vão estar com o alerta ligado e aí sim eu acho que a gente vai começar a detonar uma série de processos positivos para o resgate. E aí eu quero ver, é até difícil, né, falar isso, mas eu quero ver os black blocs exigindo escola. Pois é. Exigindo escola. Porque esse Brasil precisa exigir. Nós temos direitos. É verdade, é verdade. O impostômetro lá em São Paulo revela o quanto esse governo arrecada para, no final, o governador andar de jatinho e de helicóptero para poder passear, ministros usarem aviões para situações pessoais, até para implantar cabelo, e os nossos hospitais faltam médicos, as nossas escolas não têm professor. E pior ainda, né, doutor, é quando políticos, pessoas que estão em posições de defender a cidade, o Estado, o povo, usam esses instrumentos, por exemplo, para transportar crianças para um turismo sexual, né? Situações que a gente tem visto aí na imprensa, situações que apertam o coração da gente e a gente não consegue entender como que o sistema como um todo, coisa de anos rolando, e o sistema como um todo não fez nada ainda a respeito disso. Essa campanha, quais são, o que ela vai propor, o que ela, em que pontos que ela mexe? Só no Denuncie ou tem algumas outras ações que possam mexer com toda a infraestrutura desse mercado, digamos assim? A campanha, ela se organiza localmente, né? Até onde eu sei, cada cidade organiza o seu evento de lançamento da campanha. Pode ser um evento mais para chamar atenção para o assunto, para a denúncia, né? Pode ser um evento mais informativo, que vai explicar o que é exploração sexual, por que ela não pode ocorrer. Geralmente tem panfletagem também, né? As pessoas se organizam em torno da panfletagem, é distribuído cartaz, enfim. E o mais importante é colocar em locais em que o carnaval vai ocorrer, as festas vão ocorrer e as pessoas vão circular. Porque às vezes está lá no carnaval e aí você entra num bar, alguma coisa assim, e você vê lá a campanha atenta para esse tipo de vigia, né? Porque todos nós sejamos vigilantes nesse ponto. Então a campanha é isso, mas dependendo da cidade, pode fazer com um conteúdo mais informativo, um evento, um seminário em que vai se falar sobre o assunto e convidar a população para estar participando, enfim. Muitas vezes a família não denuncia por vergonha, né? É verdade. Por vergonha. Um outro aspecto que se tem é que, ao chegar naqueles órgãos que deveriam ajudar quem chega denunciando, se tem como resposta, especialmente no caso da mulher, de que ela foi causadora do abuso, ela que insinuou, e isso acaba virando um desconforto muito grande, né? Como a justiça enfrenta essa situação? Quais são as propostas, as penalidades? Bom, Celeste, normalmente essa questão da família abafar envolve a criança. Normalmente, a maior parte. Quando essas situações chegam, porque as famílias, elas vão trabalhando
para ocultar mesmo. Elas constroem muralhas em volta dessa situação e a vítima fica realmente ilhada dentro dessa muralha. Quando o fato consegue chegar à esfera policial, muitas vezes a própria família vai para desmerecer o relato da criança. Hoje, pelo menos no Rio de Janeiro, nós temos uma delegacia especializada em criança vítima. E temos policiais lá que são psicólogos, que são preparados para entrevistas de revelação. Então, a criança passa a ter voz a partir desse técnico que identifica a verdade. Muito bem. Isso aí, levado à justiça, a justiça bate muito duro. As sentenças são bastante pesadas. Então, a própria família, sabendo que a justiça é duríssima, acaba forçando o máximo possível que não chegue até lá. O fato é que muitos estão aí cumprindo pena realmente por essas situações. Quando chega na área da adolescência, a questão já muda de figura, porque é o próprio adolescente quem decide pela prostituição, por esse desvio. E aí a família deixa de ser o cenário principal e é ele, na verdade, o seu próprio explorador, na maior parte dos casos. E grandemente nós vamos ver que, pela dependência da droga, eles são levados a essas situações, a essa perda de substância espiritual e ética, moral e tudo mais. Os bloqueios todos vão embora, porque a droga ela é tão imperiosa na vida que, por uma pedra de crack, uma menina se prostitui facilmente. E aí a gente vai ver que é todo um tratamento diferente, aí a justiça tem que ser terapêutica, ela já não é mais a justiça que a pena. E nossos mecanismos não são tão bons, porque o Estado, a justiça, ela não é encarregada desse trabalho. Esse trabalho assistencial de estrutura é feito pelo Estado e município, que não oferece vantagem nenhuma, possibilidade nenhuma. Nós vamos ver casos em que adolescentes denunciam situações e a gente não tem onde colocá-los seguramente. Não existe. E aí, você vê, nós temos uma bela campanha para denunciar. Nós vamos denunciar, possivelmente prender pessoas que estão merecendo prisão, mas o que a gente vai fazer com a criança abusada, com o adolescente que delatou essa situação e tal? A gente não tem onde colocar. E aí a gente percebe que o Estado, se de um lado pensa positivamente, não dá estrutura para que a gente faça. Eu não posso colocar, por exemplo, na São Martinho, um menino que está ameaçado de morte, porque a São Martinho não está equipada para protegê-lo. E aí o que acontece? Esse menino vai ficar onde? Eu não posso colocar na São Martinho, eu vou colocar então numa instituição do município? Não, o município também não, porque se ele corre risco de vida, é perigoso para os outros. E aí a gente fica sem ter onde colocar o garoto. A grande realidade é que o Estado faz campanhas, mas a infraestrutura, o apoio disso fica muito complicado. E a justiça não tem. Às vezes, o que nós vemos, pelo menos no Rio de Janeiro, desde o juiz Ciro Darlan até hoje, os juízes que estão lá trabalham muito envolvidos mesmo com o depois, tendo que fazer mais do que justiça. Fazer a justiça e depois usar o poder para criar mecanismos para proteger o menino. Olha que situação. Pois é, então a gente vê aí, né, violência sexual contra a criança, o turismo sexual, coisas que têm uma sinalização de crescimento, campanhas colocadas pelo governo numa sinalização de atenção ao assunto, mas a campanha não adianta, né? Campanha somente, eu fico comparando um pouquinho uma campanha com uma boa lei. No Brasil tem leis excelentes, mas e aí, a partir dessa lei colocada, a partir da campanha feita, a infraestrutura de respaldo a isso, o que a gente pode dizer para o nosso telespectador para quebrar essas barreiras do receio de denunciar? O que fazer para ajudar a minimizar, a reduzir essa violência sexual contra a criança? A gente já vai para a nossa paradinha e a gente volta falando nessa linha um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.
Pois é, hoje aqui a gente fazendo uma reflexão sobre a questão da exploração sexual infantil no nosso país, especialmente sobre a questão do turismo sexual, que ele fica exacerbado nesses tempos, aí fica aumentado aí nesses tempos de carnaval, de Copa do Mundo, etc. Carnaval a gente já sabe que é um tempo, né, que isso fica não só pela droga, mas pela bebida, porque as pessoas até buscam droga, bebida, para se animar um pouco mais, e nessa animação elas às vezes perdem a noção do que estão fazendo, e a gente vê a consequência nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. A gente vê a consequência de um modo geral, mas o nosso foco hoje é criança e adolescente. Eu vou me limitar a essa faixa etária. Mas, queridos, a gente vai falando sobre o tema e às vezes fica assim, caramba, mas e aí? Do que adianta a gente estar falando? Qual é a solução? Qual é a alternativa se os próprios órgãos do governo não têm uma infraestrutura que possa, de fato, ajudar, resgatar, restaurar essas crianças e esses adolescentes? Como é que vocês, o que vocês dizem para o nosso telespectador? Denunciar onde e para quê? Eu digo, em relação à exploração sexual em si, né, eu digo que, para além de toda essa deficiência que a gente tem, de onde colocar a criança que se submete à exploração sexual, né, como fazer ela entender, acho que é tudo isso que o Luiz falava antes, a questão, a estrutura que falta, mas eu acho que existe um outro viés que as pessoas têm que se atentar, que é o dever que cada um tem de ser vigilante e fazer para isso, né? Porque só existe criança se submetendo a esse tipo de atividade por dinheiro, atividade sexual em troca de dinheiro, porque existe o adulto que paga, né, para obter esse tipo de vantagem sexual da criança. Então, assim, eu digo que existe uma forma muito simples da gente lutar contra a exploração sexual para além da denúncia, que é a gente ser vigilante com os nossos pares, com as pessoas que estão à nossa volta, conscientizar elas, trabalhar na sensibilização dessas pessoas. Se indignar mesmo. Se indignar, né? mesmo, Se indignar mesmo. Mostrar, e assim, ainda tem um outro argumento que eu acho importante a gente falar aqui, até no meu papel como advogada, que é levar mesmo a conhecimento das pessoas que é crime. Né? E é um crime punido com uma pena, inclusive, alta, o crime de exploração sexual. Né? Quando o adulto paga para se relacionar com criança ou adolescente, até 18 anos, né, de idade. E, para obter alguma vantagem sexual dessa criança, quem pratica o crime é o adulto que paga. Porque é ele que tem o dever de proteger essa criança e esse adolescente, né? Então, se for se relacionar com alguém, né, mediante paga, tem que tomar o cuidado sim, porque se for adolescente, é criminalizado e ele tem o dever de proteger esse adolescente e não explorá-lo. Quais são as penas previstas para esse tipo de crime? Olha, tem uma variação muito grande, porque são diversos naipes de situação. É verdade. Né? Não existe uma pena, até porque os tipos penais vão variando, mas o fato é que no Brasil, o Brasil tem, dentro das legislações do mundo, uma das mais pesadas nessa área. Há países em que as penalidades são muito mais leves, quase a metade do Brasil. O Brasil, realmente, as penas são muito pesadas. Agora, aproveitando esse momento e aproveitando que nós estamos falando para um Brasil, não apenas para o Rio de Janeiro, eu volta e meia eu estou no interior do Brasil pregando em vários lugares. Eu estive numa cidadezinha a 700 quilômetros de Salvador, mais do que interior. E lá eu encontrei um conselho tutelar trabalhando, protegendo criança e adolescente de uma forma impressionante. Hoje, o Brasil tem conselho tutelar. Sempre teve Ministério Público, os promotores sempre trabalharam muito. Justiça da infância nem todo lugar tem, mas o Conselho Tutelar existe. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também existe em toda a cidadezinha. E aí eu queria aproveitar para pedir, para rogar aos líderes das igrejas, aos pastores, bispos, que
se aproximem, como líderes, se aproximem dos conselhos tutelares para estimular o povo a denunciar, a se aproximar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e denunciar as situações. O Brasil precisa levar para as autoridades o que está acontecendo, porque à medida em que desaguar tudo aquilo, alguém tem que tomar uma providência. Não dá para ficar empilhando problemas e não ter solução. Vai ter solução, é fato que vai ter. O Brasil está mudando. Celeste, é impressionante. É verdade, é verdade. É impressionante. É Eu verdade. tenho uma a gente filha... sente isso. Eu tenho uma filha, nós somos cariocas, e ela é juíza lá na Bahia. E eu fico impressionado cada vez que estou com ela em algum lugar e ver como lá no interior do interior, onde a gente nem conhece no mapa, a justiça é feita e as pessoas correm para a justiça, assim, acreditam na justiça, acreditam, fé na justiça. As igrejas também são muito atuantes no interior do Brasil e por isso eu chamo a responsabilidade pastores, líderes de ONGs, os homens e mulheres desse Brasil que têm liderança, que denunciem, que levem para a autoridade e que acompanhem e exijam respostas. Exato. Eu acho que essa questão, e as igrejas de fato têm um papel fundamental nisso, lidam com um público enorme e é papel dessas lideranças cristãs, de um modo geral, estimularem as pessoas a denunciar, porque a gente vê muitas vezes que quando alguém tem a coragem de denunciar, aí começa a vir, né, Sim, outros criam coragem. Outros criam coragem, outros chegam. E se a gente já está no estágio que está hoje, né, de maior número de denúncias, quer dizer, isso é um estágio crescente. E que independe das campanhas, independe, apesar do resultado ou da infraestrutura, da resposta, muitas vezes, mais lenta da lei, ela existe e as punições vão acontecer. Mais do que nunca, né? Hoje essa questão aí a gente vê do prefeito lá do Amazonas, que está aí na mídia, mas a gente vê que alguém teve uma coragem de denunciar e de repente começa a aparecer um monte de situações e, mais importante do que isso, uma pressão para que a justiça, que está lá parada, lerda, sem fazer nada um tempão, ela se movimente, ela não consiga mais ficar parada, porque às vezes a justiça é lerda, Acho que são três vertentes aí, né? A justiça, que vai trabalhar quando a violência já aconteceu e na punição, né? Tem a vertente da criança, né, e do adolescente que é exposto à situação de violência, então precisa de uma política pública de base que vá dar conta de cuidar dessa criança, desse adolescente, né? E tem uma outra questão aí, que são as políticas públicas, né? De divulgar disso, fazer com que o assunto pare de ser tabu, seja falado, que as pessoas se sintam apropriadas do dever de proteger a criança e o adolescente. Acho que trabalhar os três juntos, né? Também fortalecer os órgãos que recebem as denúncias. O Conselho Tutelar é um órgão, como você lembrou muito bem, que precisa ser fortalecida nesse trabalho, precisa ter até um tratamento, saber lidar, né, com as situações de exploração sexual e de abuso sexual que chegam até melhor e a cada dia. Inclusive de formação, né? Sim, capacitação para lidar com esse assunto. E a gente fala muito nisso porque e sinaliza a importância dessa denúncia e do tratamento, porque uma criança que ela é vítima de violência sexual, ela pode ser afetada para o resto da vida, né? Se isso não for cuidado adequadamente, com aquele cuidado que o senhor já sinalizou dos psicólogos, dos médicos, de um apoio social, essa criança ela pode ter problemas para o resto da vida, né? Pode se tornar possivelmente um abusador no futuro. Verdade. Que há um estudo psicológico e na prática eu já estive assim diante de homens que estavam lá presos por causa de abuso de criança e eles relatavam abusos na infância também. E os psicólogos relatam em estudos muito sérios essa propensão. O abusado, como ele foi vítima e ninguém fez nada, ele acha que ele também tem que fazer
como se fosse uma vingança pessoal, alguma coisa assim, de tirar a maldição de dentro dele. E ele se torna um abusador. Isso é também uma coisa muito séria. Agora, finalizando, eu queria dizer para você, Celeste, que dentro de uma sociedade democrática, a justiça é um ponto terminal. A justiça não é o inicial das coisas. As coisas terminam na justiça porque antes já aconteceram as crises. E uma outra coisa, a justiça é lenta, mas é melhor uma justiça lenta e segura, justa, do que uma justiça rápida, ditatorial, que coloque inocentes na cadeia sem a menor chance de defesa. Verdade. Nós precisamos, sim, ter mecanismos. A justiça ainda é muito confiável. Nós somos lentos, mas é importante, porque é melhor um culpado solto, porque ele vai ser preso amanhã, e a gente repara tudo isso. Agora, um inocente preso, por mais que você repare, não vai dar reparação. Daí a importância de, ao denunciar, você ser consciente naquilo que você está fazendo, né? Ter cuidado com aquilo que você está fazendo, porque a gente quer incentivar, sim, a denúncia, a atenção para a exploração sexual infantil, mas não pode ser uma informação leviana, ela tem que ser absolutamente segura, né? Queridos, eu já vou para o nosso último intervalo, damos uma paradinha e a gente volta já para as considerações finais de vocês. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Um assunto super sério, um assunto que merece atenção. Nosso objetivo é provocar você, sim, provocar você, chamar a sua atenção e dizer, fique atento ao seu redor. Você, como sempre, cada um de nós é parte fundamental no processo de contenção da violência inclusive contra crianças e adolescentes, da violência sexual, mais ainda contra crianças e adolescentes. Queridos, é isso aí. Brigadíssima pela presença, a participação de vocês, nos ajudarem nessa reflexão. Suas considerações finais, sua despedida. Queria agradecer e parabenizar a iniciativa de tocar nesse assunto. É um assunto delicado, mas que precisa ser tratado. E dizer que estou sempre às ordens quando precisarem. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Espera. Muito bom que a gente tenha trazido a São Martinho, uma instituição que eu conheço há mais de 20 anos e sempre vi trabalhando, pegando menino na rua para poder abrigar. Eu acho que são pessoas credenciadas realmente a estar aqui para falar disso. Excelente estarmos juntos. Muito bom refletirmos sobre isso. Estamos falando para o Brasil. E é um verdadeiro Acorda Brasil, porque é isso aí. E eu quero estimular, como minha última palavra de hoje, estimular a todos os irmãos e irmãs, a todo brasileiro, a que se aproxime do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, para poder conhecer o que o município, o que a sua cidadezinha está fazendo pela criança, denunciar situações, denunciar a escola que não produz ou denunciar uma situação ali, ir ao Conselho Tutelar e noticiar situações que estejam em desacordo com aquilo que elas acham que é bom para a criança e para o adolescente. E assim começar a integrar o cidadão com o órgão que o representa e que pode transformar. Porque essa transformação, Celeste, ela tem que vir da base para o ápice. Do ápice para a base costuma não funcionar. É uma coisa que a gente já repetiu, foi um convidado meu que disse uma vez, e a gente tem repetido aqui, o governo dá aquilo que o povo exige. Né? Ele vai dar aquilo que o povo exige. Quanto maior for a exigência, maior será a resposta do governo nessa questão toda. Né? E para você fica o turismo e a exploração sexual infantil. Não é turismo, é crime. Denuncie, Disque 100, procure um conselho tutelar. Procure o seu pastor, procure a sua liderança, mas faça a sua parte, porque a mudança, ela efetivamente começa por cada um de nós. Obrigada mais uma vez a vocês que estiveram conosco. Obrigada a você aí em casa que participou e refletiu conosco nesse programa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fica na paz de Cristo e com a boa música do Ronaldo Santos, encerrando o nosso programa. Paz.
pareciam não ter fim. Não, parecia que o sol não brilharia mais. Enfrentei palavras contrárias, enfrentei humilhações na estrada, mas rejeitei atalhos e segui o caminho da cruz até chegar aqui. Valeu a pena esperar no Senhor e viver tuas promessas. Valeu a pena acreditar que Ele tinha o melhor preparado pra mim. Valeu a pena acreditar na força desse Deus que não falhou e nunca falhará. Valeu a pena